Segredos das grandes navegações revelados. As grandes navegações marcaram um período de intensa exploração marítima entre os séculos XV e XVII. Impulsionadas pela busca de novas rotas comerciais e riquezas, essas expedições resultaram na descoberta de novos territórios e na expansão dos impérios europeus. Portugal e Espanha lideraram essa era de descobertas. As grandes navegações foram expedições marítimas realizadas por nações europeias com o objetivo de explorar territórios desconhecidos e estabelecer novas rotas comerciais. Essas viagens revolucionaram o comércio global e alteraram profundamente a geopolítica da época, abrindo caminho para a colonização e a troca cultural entre continentes. O contexto histórico das grandes navegações está ligado ao Renascimento e à expansão do comércio europeu. A queda de Constantinopla em 1453 bloqueou rotas tradicionais para o Oriente, motivando a busca por novos caminhos. Esse período foi também marcado por avanços na navegação e no conhecimento geográfico. As principais potências marítimas desse período foram Portugal e Espanha, seguidas por Inglaterra, França e Holanda. Essas nações investiram pesadamente em tecnologia naval e expedições, buscando vantagens econômicas e territoriais. O apoio dos monarcas e a rivalidade entre essas potências impulsionaram as grandes descobertas. Os objetivos das grandes navegações eram múltiplos: encontrar novas rotas comerciais para o Oriente, acessar fontes de riquezas como especiarias e metais preciosos, e expandir territórios. Além disso, havia o desejo de difundir o cristianismo e aumentar o prestígio das nações envolvidas através de conquistas e descobertas. Durante as grandes navegações, a busca por novas rotas comerciais foi um fator crucial. As rotas tradicionais, controladas por otomanos e italianos, encareciam os produtos. Portanto, encontrar caminhos diretos para as riquezas do Oriente tornou-se uma prioridade para as potências marítimas europeias, especialmente Portugal e Espanha. A procura por riquezas e ouro motivou muitas expedições. Os relatos de terras abundantes em ouro e especiarias instigaram a ambição dos exploradores. Além de impulsionar a economia, essas riquezas prometiam aumentar o prestígio das nações europeias e financiar futuras viagens de exploração e conquista. A expansão territorial foi outro objetivo central das grandes navegações. Conquistar novas terras não só ampliava o domínio das potências europeias, mas também assegurava recursos naturais e novos mercados. Essa expansão territorial, no entanto, frequentemente resultava em conflitos com populações indígenas e outras nações europeias. Portugal desempenhou um papel fundamental nas grandes navegações. Pioneiro na exploração marítima, o país investiu em tecnologia naval e formação de navegadores. Sob a liderança de figuras como o Infante de Henrique, Portugal estabeleceu rotas pelo Atlântico e contornou a África, abrindo caminho para a Índia e além. As primeiras expedições portuguesas foram marcadas por avanços significativos. Navegadores como Gil e Annis ultrapassaram o Cabo Bojador, desmistificando lendas e medos sobre o Oceano Atlântico. Esses primeiros sucessos incentivaram Portugal a continuar suas explorações, levando a descobertas essenciais que mudaram o curso da história mundial. A rota para as Índias foi uma busca incessante por novos caminhos que permitissem o comércio direto com o Oriente. Essa rota era cobiçada por várias potências europeias pela promessa de especiarias e riquezas. Portugal, liderado por navegadores ousados, finalmente encontrou o tão sonhado percurso marítimo. As descobertas marítimas de Bartolomeu Dias marcaram um grande avanço na navegação portuguesa. Ao contornar o Cabo da Boa Esperança, Dias abriu o caminho para o Oceano Índico, demonstrando que era possível alcançar as Índias por via marítima. Sua expedição foi um marco na história das grandes navegações. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a chegar às Índias por mar, concretizando o sonho português. Em 1498, após uma longa e árdua viagem, ele desembarcou em Calicut, na Índia. Esse feito estabeleceu uma nova rota comercial e consolidou Portugal como uma potência marítima mundial. A importância da Espanha nas grandes navegações é inegável. Motivados pelo sucesso português, os espanhóis buscaram novas rotas e territórios. Sob o patrocínio dos reis católicos, a Espanha iniciou uma série de expedições que resultaram em grandes descobertas e na expansão do Império Espanhol. As viagens de Cristóvão Colombo foram fundamentais para a história da navegação. Em 1492, Colombo partiu com a intenção de encontrar uma rota ocidental para as Índias, mas acabou descobrindo um novo continente. Suas expedições abriram o caminho para a exploração e colonização das Américas, mudando o curso da história mundial. A descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492 foi um marco fundamental nas grandes navegações.
Esta expedição, financiada pelos reis católicos de Espanha, abriu novos horizontes para a exploração e colonização. Colombo acreditava ter encontrado uma nova rota para as Índias, mas na verdade descobriu um novo continente. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as novas terras descobertas. Este tratado traçou uma linha imaginária no Atlântico, concedendo a Portugal as terras a leste e a Espanha as terras a oeste. Esta divisão teve um impacto duradouro na colonização das Américas. As expedições de Fernão de Magalhães foram cruciais para a compreensão do tamanho do globo terrestre. Em 1519, Magalhães iniciou uma viagem que culminou na primeira circunnavegação do planeta. Apesar de sua morte nas Filipinas, sua expedição comprovou a esfericidade da Terra e a vastidão dos oceanos. A Inglaterra, inicialmente atrasada na corrida das grandes navegações, rapidamente se tornou uma potência marítima. Exploradores como Francis Drake desbravaram novos territórios e desafiaram o domínio espanhol. Drake, famoso por sua volta ao mundo entre 1577 e 1580, ampliou a influência inglesa e fortaleceu seu império colonial. A colonização da América do Norte pela Inglaterra marcou o início de uma nova era de expansão territorial. A fundação de colônias como Jamestown em 1607 estabeleceu bases permanentes para a presença inglesa. Estas colônias se tornariam os primeiros passos para a formação dos futuros Estados Unidos da América. Francis Drake, um dos mais célebres navegadores ingleses, desafiou o poderio espanhol com suas incursões ousadas. Além de pirata, foi o primeiro inglês a circunnavegar o globo, entre 1577 e 1580, consolidando a presença britânica nas rotas marítimas e aumentando a pressão sobre as possessões espanholas. A colonização da América do Norte pelos ingleses iniciou-se no início do século XVII, com a fundação da colônia de Jamestown em 1607. A busca de novas oportunidades e a fuga de perseguições religiosas impulsionaram o movimento. As colônias cresceram e eventualmente formaram os Estados Unidos da América. A França, motivada pela expansão territorial e comercial, também se destacou nas grandes navegações. Exploradores franceses, como Jacques Cartier, foram fundamentais na descoberta e exploração do Canadá. A colonização francesa na América do Norte, especialmente na região do Quebec, deixou um legado cultural que perdura até hoje. Jacques Cartier, navegador francês, fez 3 viagens ao Novo Mundo entre 1534 e 1542, explorando o Rio São Lourenço e estabelecendo reivindicações territoriais para a França. Suas expedições abriram caminho para a colonização francesa na América do Norte, com destaque para a fundação de Quebec em 1608. A busca pela passagem noroeste foi uma das grandes missões dos exploradores europeus. Acreditava-se que uma rota marítima acima do continente americano ligaria o Atlântico ao Pacífico, facilitando o comércio com a Ásia. Apesar das inúmeras tentativas, essa passagem só foi navegada com sucesso no século XX. As grandes navegações transformaram o comércio global ao abrir novas rotas marítimas. Mercadorias antes inacessíveis tornaram-se disponíveis, promovendo a troca de produtos entre continentes. Especiarias, seda e outros bens luxuosos passaram a circular amplamente, enriquecendo nações europeias e fomentando o crescimento econômico e a interdependência entre continentes. A troca de culturas e conhecimentos foi uma consequência significativa das grandes navegações. Exploradores e mercadores levaram consigo tradições, idiomas e tecnologias, promovendo um intercâmbio cultural sem precedentes. Esse movimento gerou um enriquecimento mútuo, influenciando desde a culinária até a ciência e a arte, moldando um mundo mais interconectado. A expansão do cristianismo foi impulsionada pelas grandes navegações, com missionários acompanhando exploradores em suas viagens. Igrejas e missões foram estabelecidas em terras recém-descobertas, buscando converter populações locais. Essa difusão religiosa teve um impacto duradouro, moldando a espiritualidade e as estruturas sociais de diversas regiões ao redor do mundo. A colonização gerou profundas consequências, tanto positivas quanto negativas. Se por um lado promoveu o desenvolvimento econômico e a disseminação de tecnologias, por outro resultou em exploração, escravidão e destruição de culturas indígenas. Essa dualidade marcou a história e as relações entre os povos colonizadores e colonizados, deixando um legado complexo. O impacto nas populações indígenas foi devastador. Enfrentaram doenças trazidas pelos europeus, guerras e deslocamentos forçados. Suas culturas e modos de vida foram profundamente alterados ou destruídos.
No entanto, a resistência e a resiliência desses povos também são parte dessa história, destacando a luta pela preservação de suas identidades. As grandes navegações tiveram um impacto profundo nas populações indígenas. O contato com os europeus trouxe doenças desconhecidas que dizimaram comunidades inteiras. Além disso, houve exploração e escravidão, desestruturando sociedades e culturas locais que, em muitos casos, nunca se recuperaram totalmente da devastação inicial. A introdução de novas culturas e produtos foi uma consequência direta das grandes navegações. A troca de alimentos, plantas e animais entre o Velho e o Novo Mundo transformou dietas e práticas agrícolas. Produtos como batata, milho e tomate se tornaram essenciais na Europa, enquanto o café e a cana-de-açúcar chegaram ao continente americano. As economias europeias passaram por uma transformação significativa devido às grandes navegações. A descoberta de novas rotas comerciais e a exploração de recursos naturais das colônias enriqueceram as nações marítimas. Esse influxo de riqueza alimentou o mercantilismo e preparou o terreno para a revolução industrial que se seguiria. A formação de impérios coloniais foi um desdobramento crucial das grandes navegações. Nações como Portugal, Espanha, Inglaterra e França estabeleceram vastos territórios ultramarinos. Esses impérios não apenas estenderam o poder político e militar das nações europeias, mas também influenciaram profundamente a cultura, a economia e a demografia das regiões colonizadas. As grandes navegações revolucionaram os transportes marítimos. A necessidade de percorrer longas distâncias impulsionou avanços tecnológicos como o desenvolvimento de caravelas e galeões. Esses navios mais robustos e eficientes possibilitaram viagens intercontinentais mais seguras e rápidas, facilitando o comércio e a exploração global de maneira sem precedentes. A evolução tecnológica na navegação durante as grandes navegações foi crucial para o sucesso das expedições. Inovações como o astrolábio, a bússola e os avanços na construção de caravelas permitiram que os navegadores enfrentassem desafios antes intransponíveis, aumentando a precisão e segurança das viagens marítimas. Os navegadores e exploradores desempenharam um papel fundamental na era das grandes navegações. Suas habilidades, coragem e determinação abriram novos caminhos e revelaram territórios desconhecidos, contribuindo para o avanço do conhecimento geográfico e para a expansão das fronteiras europeias. A herança das grandes navegações ainda é visível nos dias atuais. O intercâmbio de culturas, a globalização do comércio e a disseminação de tecnologias são legados diretos desse período. As rotas marítimas estabelecidas continuam a influenciar o comércio internacional e a conectividade entre continentes. O legado das grandes navegações inclui a transformação do mundo em uma rede interconectada de comércio e cultura. Esse período marcou o início da globalização, com a troca de produtos, ideias e tradições, moldando o desenvolvimento das sociedades modernas e a formação de um mundo mais interdependente. As grandes navegações deixaram um impacto duradouro na história. A expansão colonial, o desenvolvimento de novas rotas comerciais e a introdução de inovações tecnológicas são marcos desse período. O legado das expedições marítimas ainda ressoa na economia, na cultura e nas relações internacionais atuais.